Itacaré eu acho que foi a mais legal, assim, é pequenininho, mas é um clima ótimo, assim, então. Enfim, esse negócio que eu falei aí, galera, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Natália, muito good vibes. Mas fica parecendo que eu sou deprimido, desanimado, galera, mas eu sou mesmo. Mas eu acho que a gente tem que continuar mesmo assim, né? Como diz Eduardo Galeano, quando a gente olha para o horizonte, né? E a gente olha para o horizonte não é para chegar até ele, né? Porque a gente vai em direção ao horizonte, a gente anda 2 passos e o horizonte fica 2 passos mais longe. A gente anda 10 passos, o horizonte fica 10 passos mais longe. Mas o horizonte não existe para a gente chegar até ele. Ele existe para a gente continuar caminhando, né? Assim como as utopias. A utopia não existe para ser realizada, né? O desejo, né? A realização do desejo é a própria morte dele, né? Então, eu acho isso. A Anaí falou que às vezes o dia tá uma merda e qualquer bom dia, Rita. Anaí, cuidado aí com esse vocabulário esdrúxulo na sala de aula, por favor, virtual. É, A Dara falou, bom dia, professor. Espero que não se estresse hoje. Não, galera, eu sou muito desanimado, mas não sou estressado, não. De boas. É, E a Anaí falou que se você não quiser mais, eu não mando. Não, pode mandar, ué. Muito bom. Então é isso aí, né, galera? Vamos lá. Hoje, a Natália falou que tá mudo, mas acho que tá todo mundo ouvindo, né? A Natália falou, uai, vou sair. Tenta entrar e sair, às vezes voltou, né? Voltou. A Anaí pediu perdão. Beleza, Anaí. Eu te perdoo. Seguinte, galera. Hoje eu vou falar algumas coisas. Não sei se vai dar tempo, nunca dá, né? Essa aula aí de pouco tempo, eu ainda fico divagando, né? Devagar e sempre. Mas enfim, né? Vou falar sobre alguns assuntos, mas eu vou começar falando de redação, porque agora o Enem está chegando e eu tenho corrigido bastante as redações agora. Já comecei a corrigir as semana passada, as outras já estão terminadas e tal. E eu vou ler duas redações de vocês, um sobre cada tema, e que ficaram muito legal. E eu queria que vocês vissem também, que vocês dessem uma sacada no que está legal nessas duas redações. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre literatura social da década de 60, poesia marginal, tropicalismo, concretismo. Vamos ver se dá tempo. Ok? Hoje é dia dos professores, né? Então, queria ressaltar isso é legal de lembrar, mas que a gente celebre sempre a educação para que ela seja valorizada, né? Uma reflexão básica que eu faço em relação a isso é muito simples, assim, para a gente ter uma ideia do, de como é, né, a valorização da educação no Brasil. Quantos de vocês aí têm vontade de ser professor, de fazer uma licenciatura? Né? Eu sempre pergunto, dei aula em cursinho muito tempo, eu sempre perguntava isso nas turmas e quase nunca assim, tinha alguém, né? Geralmente são pouquíssimos. E não é por falta de vocação, né? Não é porque não seja uma profissão muito bonita, mas é porque uma desvalorização do contexto educacional muitas vezes desmotiva, né, as pessoas a quererem abraçar uma, uma profissão tão bonita e tão necessária, acima de tudo. Então, para além, né, de idealizações datadas, eu acho que é um momento de reflexão para que nós sempre tenhamos a hombridade, né, e o, o objetivo de valorizar os profissionais da educação, de valorizar, né, o contexto educacional, de valorizar a estrutura da educação no país, né, boas reformas estruturais, né, que favoreçam a educação e a cultura realmente, né, e não o mercado da educação, que são coisas diferentes, né, e por isso que eu defendo sempre, apesar de ter atuado no mercado privado por muito tempo,
eu defendo muito uma educação pública, gratuita e de qualidade, né? E eu fui formado aí na universidade pública com muito orgulho e é uma coisa que a gente tem que defender cada dia mais, né? Porque sempre que governos autoritários aparecem, a educação e a cultura são as primeiras a ser atacadas, né? E não é por acaso isso. Beleza, galera? Obrigado aí quem falou. Feliz Dia dos Professores. E é isso aí. Vão ler uma redação ou vocês querem que eu já comece a falar de literatura de uma vez, galera? O que vocês preferem? Hoje eu tô democrático. Aproveita. E aí? É... Vou começar falando um poema, depois eu leio a redação. Porque esse poema é do Ferreira Goulart. Lembra que a gente falou do modernismo, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, de 45, né? E aí a gente está entrando agora na década de 60. Tem um cara que eu já comentei dele, que é o Ferreira Goulart, e que ele destoa até junto com o João Cabral um pouco, mas com uma fase da poesia do Ferreira Goulart que é muito forte, uma crítica social. E eu acho esse poema muito legal e muito atual. Inclusive num mundo em crise, mas acima de tudo num país em crise, como agora, né? Ferreira Goulart é um cara que eu conheci pessoalmente, né? Eu já recitei um poema dele, muito bonito para ele, que não é o que eu vou falar agora, para ele, e ele ficou super emocionado, foi muito massa. E o dia que ele faleceu, ele morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, e coincidentemente eu estava em Copacabana, no Rio de Janeiro, escrevi um poema para ele, então um cara que tem uma importância muito grande na minha vida, e com certeza ele é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, assim, entre os 5 maiores, assim, se pá. Chama Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabem no poema o homem sem estômago, a mulher sem nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Muito massa, né? Vamos lá, então, para os dois eleitos. Eu queria dizer, eu lembro que eu comentei com vocês em relação, eu falei assim, nossa, comecei a corrigir a redação de vocês e queria dizer que está muito ruim, né? Então, não sei se vocês lembram desse dia. E eu queria dizer que ainda há o que melhorar, né? Mas tá muito melhor as redações de vocês, assim, vocês estão aprendendo muito, mas ainda há algumas coisas básicas que muita gente está errando, cara. Assim, eu queria falar toda a aula, agora eu vou ficar falando isso no começo. Porque tem umas coisas, cara, tipo assim, colocar conectivo no começo de todos os parágrafos, não usar a primeira pessoa, fazer a proposta, colocar conectivo, não repetir palavra e fazer a proposta de intervenção dos 5 elementos, só isso, galera, assim, ó, sem contar erros de português, sem contar repertório, sem contar projeto de texto, só não repetir palavra, usar os conectivos e colocar uma proposta com 5 elementos, você já tem 400 pontos, assim, ó, que vale mais do que dinheiro. Então, vocês têm que fazer isso, cara. Sabe, o Enem já está logo ali e vocês têm que mentalizar, assim, ó, a redação, eu tenho que colocar conectivo, eu não posso repetir palavra no mesmo parágrafo. Amem demais. Agente, medida, efeito, modo, detalhamento. Pô, você fez uma proposta comigo, deu 160, faz de novo, cara. Sabe? Faz de novo com 5. Olha ali, vê se você acha o qual que faltou. Ah, não sei qual faltou. Pergunta um dos monitores, tem 6 monitores. Ah, o monitor chegou e não. O monitor chegou e não entendeu. Não sabe também. Daí fala comigo. Ah, Igor, não tô entendendo nada, correção. Me pergunte os monitores primeiro, para isso tem um dos monitores. Vai neles primeiro, não rolou, vai em mim, ou os monitores mesmo falam comigo. Beleza? Não deixe dúvidas passar, cara.
Assim, só falta um mês praticamente e dá para melhorar muito. Vocês já estão com uma base boa, mas quanto mais, melhor. Beleza? Vocês estão vendo a minha tela? A Maria Clara falou assim, ó, se 5 pessoas vieram me procurar, foi muito, o ano todo, olha aí, né? Quer dizer que tem essa galera e vocês não estão aproveitando, sabe? Aí depois vai colocar a culpa no ensino remoto, sabe? Não vamos transferir responsabilidade, cara. É a vida de vocês que está em jogo. Vocês discordam de mim que a parte mais importante do Enem é a redação. Vocês acham que não? Vocês acham que vocês não estão tendo boas dicas aí para melhorar o texto? Que vocês não estão tendo assistência? Agora ninguém vai pegar na mão de vocês ali e escrever para vocês, né? Vocês têm que procurar, cara. Sabe? Não tem ninguém, cara, que me mandou mensagem e eu não respondi. E se teve, às vezes é porque a mensagem vai lá para baixo e tal, aí chama de novo e eu respondo depois, assim, eu sempre respondo, cara. Procurem os colegas de vocês, os monitores estão tendo uma base boa, e tem eu e tem todo mundo aí, cara. A gente tem que se ajudar, beleza? Porque, ensino remoto, pandemia, mas todo mundo que vai fazer o Enem tá nesse contexto também, né? Então a gente tem que dar o nosso melhor aí. Mas agora já tá tarde. Não tá tarde, cara. Não tá tarde. Tem gente que já me falou, pô, Igor, eu fui num aulão seu, né, numa palestra, na véspera do Enem, e eu usei as coisas que você falou e eu tirei a nota ótima usando as suas dicas, saca? Então, não tem dessa não, está tarde, mas a gente tem que ter boa vontade. Beleza? Vocês estão vendo a tela aí? Teve 2 pessoas, galera, que praticamente tiraram 1000. Assim. Professora, eu não tô vendo, não. Eu tô vendo só o seu vídeo. Agora tô. Tá vendo agora? Sim, obrigada. Valeu. Cara, esses dois, eu queria já dar os parabéns, que vocês tiraram praticamente 1000, assim, não foi 1000, mas foi um texto impecável. Possivelmente agora eu lendo de novo, eu posso ser que eu ache algumas coisas, mas o que eu quero de vocês é isso aí, ó, que esses dois fizeram. Que foi o Marcelo Rodrigues Júnior, da Info3, tem uma cadeira que combina com o uniforme do IF, e a Stephanie Souza Pereira, da Mecânica, né, que mandou muito bem também. Vamos ler o do Marcelo primeiro aí, porque é do tema mais antigo. Vocês querem que dá um zoom aqui ou tá dando para enxergar pelo celular? Quem tá vendo pelo celular desse tamanho aqui? Sim ou não? Sim? Ok. Vamos lá. No filme Coach Carter, Treino para a Vida, é retratado a admissão de Ken Carter como treinador do time de basquete da escola de Richmond, cidade norte-americana. Ao longo da trama, a narrativa revela. Aí repare que isso aqui, ó, já tem um tanto de. Quando eu falo para não repetir, e ele ainda repetiu algumas vezes, depois eu vou comentar. Mas ele usou a palavra filme, e aqui ele usou a palavra trama, e aqui ele usou a palavra narrativa. Então, tipo assim, para falar da mesma coisa. Então, a gente tem que fazer isso. Ao longo da trama, a narrativa revela que o desafio de Carter vai muito além do esporte. Ele precisa, acima de tudo, abrir um caminho fora dos subúrbios da pequena cidade para seus atletas, os transformando. Tá errado. Tem uma boa dica aqui, ó. Sempre que tiver C, os, logo depois de vírgula, você tem que usar ênclise. Aí ele tem que ser transformando os. Sempre for depois de vírgula ou no início de frase. Em verdadeiros alunos atletas. Ok. Quer dizer, ele já começou com um repertório que tem a ver com o tema. Mas ele não falou exatamente do tema, mas ele começou com um repertório já, que é legal para a introdução. Fora das telas, fica claro que a realidade apresentada no filme pode ser relacionada àquela do século XXI. A desigualdade social e a falta de inclusão daqueles marginalizados dentro da sociedade brasileira. Isso é um tipo de argumento muito legal, porque o quê? É a gente usar um repertório cultural, né? Seja um livro, um filme, uma série, aí você fala dela, tem que explicar um pouco, nunca é só citar. Né? E aí depois você faz um paralelo entre aquilo ali e
o tema e o Brasil, né, de hoje, tal, porque todo tema é refletido sobre o Brasil. Tal. Tomar cuidado, como eu falei, com repetição no mesmo parágrafo. Teve alguns Carter também aqui, que teve algum filme, atleta, pelo menos no mesmo parágrafo, tente não repetir, beleza? Aí o negócio do conectivo, para quem não entendeu bem ainda, galera, olha aqui, ó. Ao longo da trama, fora das telas, em primeiro lugar, na década de 2020, ademais, assim, além disso, paralelamente, em virtude dos fatos mencionados, somente assim, repare, o que são esses conectivos? Eles são expressões, né, que a gente usa, sejam elas anafóricas, né, que vão relacionar, catafóricas, o que você está falando com o que você vai falar depois. E é imprescindível esse aqui, ó, 200. Aí, você não tem esse aqui, 160. Não tem esse aqui, 120. Então, os conectivos interparágrafo são importantíssimos para a competência 4. Então, não se esqueça disso também. Vamos lá. Em primeiro lugar, faço necessário lembrar que o Brasil faz parte do grupo dos países mais desiguais do mundo. Né? Beleza, fez aquela afirmação lá, tópico frasal, beleza. É legal, né? Você faz aquela afirmação e aí você vai analisar aquilo, você vai argumentar em cima daquilo, você vai fazer um paralelo com a realidade atual, você vai aprofundar o repertório, é por aí. Na década de 220, de 2020, 220, durante a pandemia de Covid-19, então, o afirmativo se tornou ainda mais evidente. Olha esse aqui, que eu chamo de termo anafórico, é esse aqui, ó. Tal afirmativa, é o que ele falou antes, né? Podendo-se observar altos índices de desemprego e a retomada do país no mapa da fome. Repare que quando você fala o país no sentido de Brasil, não no sentido geral, é com letra maiúscula, ok? Ademais, os menos, olha que expressão bonita, Marcelo, mandou bem. Os menos favorecidos dentro da estratificação social, chique, né? Têm suas alternativas limitadas, ou até mesmo inexistentes, que possibilitariam-os a mudar o rumo de suas vidas. Ok, tá entrando na questão da pobreza, da inclusão social e tal, né? Assim, olha o tema aqui, o esporte é e deve ser uma ferramenta de inclusão social em todo o território nacional. Então, aqui ele está reafirmando a tese, né? A tese tem que sempre estar clara no seu texto. Né? O que é tese? É qual o posicionamento que você está defendendo para a redação, né? A tese é isso. Vamos lá. Estão acompanhando, galera? Deixa eu ver aqui no chat. Que coisa. Agora que eu vi que a Júlia pediu para dar zoom. Tentar dar um zoom aqui. Isso vai. Mulher? Tá melhor assim? Vamos lá. Além disso, o meio esportivo pode ajudar a combater outros fenômenos sociais, como, por exemplo, o combate ao acolhimento do crime organizado aos jovens desamparados dentro das periferias. O trabalho comunitário e educacional do esporte é capaz de trazer novas perspectivas na vida desses jovens, assim como ao Timo Cruz, personagem ficcional e aluno atleta de Carter, que conseguiu largar o tráfico de drogas por conta do basquete. Galera, é isso que vocês têm que fazer na redação, velho. É a tão temida competência 3, cara. Né? Você falou um negócio lá no primeiro parágrafo, ok. Aí você vai desenvolvendo, vai falando, vai defendendo a tese, vai argumentando, vai colocando conectivo. Aí quando vê, velho, você volta naquele repertório, mas não é para repetir, é para aprofundar e relacionar com o que você está falando. Isso é projeto de texto, quer dizer que você pensou o texto como um todo. Isso é progressão temática. Né? E isso é a competência 3, que é o muitas vezes a galera não entende tão bem. Vamos lá. Paralelamente à obra, é possível observar diversos exemplos brasileiros que começaram suas carreiras nas ruas e hoje são referências internacionais, como o craque do futebol Neymar Júnior. Inclusive que ele vi um post lá falando que ele igualou o Pelé, né, no número de gols da seleção brasileira. Né? Goste ou não, o cara joga bem. Né? Vamos lá.
Eu não sou muito ligado com futebol, não. Em virtude dos fatos mencionados, aí a conclusão, conectivo, torna-se claro, portanto, que medidas moderadoras são necessárias para amenizar o quadro atual. Esse termo, galera, amenizar, é muito melhor do que solucionar o problema, resolver. Porque você está sugerindo, né? Você não está resolvendo tudo, né? Para a otimização e o impulsionamento do esporte como ferramenta de inclusão social, demanda que o MEC, a gente, garanta a democratização do acesso à prática esportiva, medida, por intermédio de bolsas integrais aos inscritos no projeto. Modo. Só que acabou a frase, galera. Acabou a frase, acabou a proposta, certo? Não, errado. Por quê? Se você acabar a frase, você pode retomar a proposta na próxima frase. Se você começar a falar de outra coisa, é outra proposta, aí começa a contagem de novo. Mas ele fala assim, as inscrições dessas bolsas que ele falou, então ele é a mesma proposta, poderão ser realizadas de maneira online ou através de instituições escolares do ensino fundamental ou ensino médio participantes do projeto. A fiscalização e divulgação deste será também responsabilidade do MEC. Repara, isso aí tudo é a mesma coisa que ele está falando. Então, é o detalhamento. Tudo isso aqui, ó, foi detalhamento. Ele está falando mais da proposta. Não tem ainda o efeito, né? E aí ele termina e fala assim, somente assim será possível a formação de fidedignos alunos atletas em solo brasileiro. Essa expressão alunos atletas ele usou aqui no desenvolvimento, ele usou aqui na introdução, então foi uma boa maneira de fechar a redação, retomando o repertório que ele utilizou durante a feitura do texto. Então ficou ótimo o projeto de texto, o repertório está legal, o uso de conectivo está legal, teve algumas repetições, eu de português não vi nenhum que eu identifiquei, repertório legal, aprofundado, relacionado ao tema, né? E é isso aí que tem que ser. Parabéns, Marcelo. E agora eu quero ver o que vocês acharam. Igor, a internet caiu. Demorou. Qualquer coisa eu ver a gravação depois. Galera elogiou aí, Marcelo. Isso aí. Gente, deu para pegar? Assim, o que eu quero que vocês entendem é essas coisas simples que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Assim. Repertório pertinente ao tema, projeto de texto, uso de conectivo, propósito de intervenção com 5 elementos. Não pode esquecer, cara. A proposta é muito ponto. É muito fácil de ganhar. Repara. Mas deu para entender um pouco melhor sobre essa questão do projeto de texto que a gente vem falando? Manda aí um ok aí no chat para a gente ir para a redação do Stefano. Eu já vi que não vai dar para falar de literatura tudo que eu queria. Ficou mais nítido? Demorou. Então vamos para a Stephanie. E isso aí, Marcelo. Continua assim. E, galera, eu queria pedir uma coisa nesse meio tempo. Assim, primeiro, eu já falei isso desde a primeira aula. Não condicione essa autoestima à nota de redação. Eu não sou psicólogo, né? Eu sou professor de português. Então, eu estou aqui para apontar o que tem que seu texto tem que melhorar. Então, todo apontamento de inadequação no seu texto, encare como uma possibilidade de melhoria. Como eu falei, que bom que eu tenho esse cara aqui para me corrigir, que bom que eu tenho monitores à disposição, né, para me dar uma força aí na redação e tal. E aproveite essas redações síncronas para controlar tempo e para controlar, fazer sem olhar na internet nada. Eu não vou ficar olhando isso, mas eu não recomendo que vocês fiquem pesquisando, porque na hora da prova vocês não vão olhar, fazer ele à mão e tal, porque isso é importante na hora da prova. E aí eu quero destacar mais uma coisa. Esse último tema que eu dei, eu não corrigi muitos. Eu devo ter corrigido, sei lá, 15 redações, não sei. E desses poucos que eu corrigi, teve alguns textos, e isso não foi, obviamente que não foi, não que eu queria que vocês fizessem isso, mas eu já imaginei que ia rolar, que é fuga parcial do tema. Olha o tema aqui, ó. As raízes sociais da violência urbana no Brasil. Quer dizer que tem que falar das raízes sociais, você tem que falar de violência urbana e você tem que falar do Brasil. Geralmente, galera, os temas de redação, eles têm mais ou menos uns 2 ou 3 aspectos. Geralmente, 3 aspectos você tem que falar. Né? Porque às vezes tem uma palavra antes, assim, os caminhos
para diminuir os caminhos para combater. E aí, beleza, esse aqui nem tinha, né? Essa primeira expressão. Só que se você bater o olho no tema e falar, o tema é violência. Não, o tema central é violência. Mas tem que falar da violência urbana, isso tem que falar das raízes sociais. Né? A interpretação da frase temática é importantíssima para a feitura de uma produção textual em qualquer prova, especialmente no Enem. E eu vou dar um exemplo de uma menina que escrevia uns textos mais ou menos do nível que a Stephanie escreve. É Stephanie? É Stephanie mesmo, né? Não é Stephanie, não, né, o Stephanie? É porque tem uma amiga minha que é Stephanie, mas nenhuma tem acento, então não sei como é que é. Ela escrevia, foi minha monitora também. Escrevia igual, tão bem quanto ela, já tinha uma facilidade desde o começo. E ela, na redação do ano passado, ela está estudando ainda, ela até passou no curso, mas não era o que ela queria. Ela deu fuga parcial do tema. Se você falar sobre violência urbana no Brasil e não falar das raízes sociais, é fuga parcial do tema. E de acordo com a matriz de correção do Enem, você pode olhar no quadrinho lá que eu mandei, que está lá no Google Sala de Aula, fuga parcial do tema é 40 no critério 2 e 40 no critério 3. Ou seja, você vai perder 160 pontos num critério e 160 pontos em outro critério, que deve dar, sei lá, 320? Eu sou de humanos, não sei fazer essas contas de cabeça. Mas deve ser por aí. Stephanie. Stephanie. Então, galera, lembra, assim, ó, quando você for fazer a prova, cara, lembra assim, ó, aparece o Igor lá, assim, falando assim, amem demais agente, medida, efeito, modo, detalhamento. Use conectivos no início dos parágrafos, das frases. Por favor, coloque repertório. Por favor, não repete palavra no mesmo parágrafo. Por favor, faça um projeto de texto relacionando as partes do texto. Por favor. E aí não adianta nada você fazer um texto bom pra caramba, que o texto dela ficou legal, dessa aluna do ano passado. Só que, o que ela fez? Eu não lembro qual foi o tema do ano passado, né? Alguém lembra a frase temática do ano passado? Você lembra? Deixa eu lembrar, não, eu vou olhar no Google aqui. Foi cinema, né? Do Enem, Democratização do acesso ao cinema, foi isso? Ah, não, foi da doença mental, né? Aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Eu posso até pedir a redação dela, que coisa, pra vocês verem. Porque foi um texto ótimo. E aí a redação foi assim, ó. O estigma. Porque eu sei que tem gente aí que vai ficar bravo comigo, falando, pô, Igor, como é que você me deu 40? Daí, por tanto de gente, já. E vou dar mais. Eu dou não, né? Eu tô só te mostrando o que aconteceu no seu texto. Eu não dou nota nenhuma. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, quer dizer, você tem que falar de estigma, você tem que falar de doença mental e você tem que falar de sociedade brasileira. Eu imagino que na prova eles devem ter colocado uma definição de estigma lá, se você não sabe, né? Mas ali, ó. Colocou, não. Não colocou? Não, não colocou. Então, beleza, mas se não colocar, por isso que é importante você ter um vocabulário, você, né, perguntar, olhar no dicionário e tal. Mas, assim, vocês são cristãos aí, a maioria, né, cara? Você já viu os estigmas de Jesus, não tem isso? Os estigmas bíblicos? Quem que é coroinha aí? Manda aí. Depois a gente pode até olhar. Mas aí, ó, falaram que colocaram, sim, num dos textos motivador. Explique o que é. Mas mesmo se não tivesse, você interpreta, mas geralmente tem, sabe? Aí você tem essa frase aí, o estigma. Então você tem que falar do estigma, aí você tem que falar da associação com as doenças mentais e você tem que falar da sociedade brasileira. Muito bem. A Maria Clara explicou que os estigmas eram as feridas. Mas aí estigma, no sentido mais amplo, seria aquele tipo de marca
né? Porque mesmo quando ele ressuscita e tal, ficam os estigmas, né? As marcas. Tanto que tem até filme, né? Que é gente que aparece as marcas das feridas de Jesus e tal. Então, estigma tem a ver com marca, tem a ver com ferida, tem a ver com, com preconceito. Repara, aí a Maria Clara falou: o texto não era fácil de ler, estava implícito. Mas aí, galera, é onde entra a interpretação. Isso que eu tô querendo dizer. Quando eu coloco ali as raízes sociais, não é a raiz que está no chão, mas você tem que interpretar que você tem que fazer ali uma associação, né, entre a questão social e a violência. Se você não fizesse paralelo, as origens, tudo bem, Vinícius. Você interpretou mal, e aí você perdeu 320 pontos, cara. É muito ponto. Beleza? Tem totalmente a ver com o estereótipo, Anaí. Parabéns pela associação vocabular. Então, quer dizer, existe toda uma maneira de olhar para quem tem doença mental, né? Que muitas vezes é um olhar preconceituoso, e que existe no Brasil. Você pode até falar da própria palavra doença, né? Que muitas vezes é problematizado, né? Igual a questão da própria deficiência física, né? Qual é o melhor termo para se utilizar e tal, e que muitas vezes é estereotipado também. Então, assim, eu estou gastando esse tempão para que vocês, por favor, porque eu juro que isso já aconteceu algumas vezes, e assim, quando um aluno chega para mim, cara, e fala: pô, Igor, fiquei nervoso, pô, Igor, não consegui controlar o tempo, pô, Igor, esqueci dos negócios que você falou e mandei mal lá, usei primeira pessoa, sabe? Eu falo: pô, às vezes eu que não falei tanto sobre aquilo quando eu deveria falar e tal, mas ok, acontece. Pô, eu não sabia muito bem repertório sobre aquilo, não tive muita ideia e não consegui organizar, porque é um tipo de coisa que acontece, né? Eu sempre falo pra galera fazer um esqueminha antes, tentar falar de umas duas coisas só tá bom. Repare que esse texto do Marcelo, ele falou de duas ou três coisas só, ele não ficou falando um tanto de coisa diferente. Não precisa. É melhor você falar menos e aprofundar mais, né? Mas eu fico muito triste, cara, quando alguém que escreve bem, estudou, treinou, e aí você chega lá e não lê o texto, você vai no nervosismo, né? E aí você olha lá a violência. Ah, vou fazer um texto sobre saúde mental. O texto não é sobre saúde mental. Tem que falar de estigma, tem que falar de doença mental no Brasil, né? Então, se você não fizer esse movimento, né, você vai tirar a fuga parcial do tema, e isso é um grande problema. Tá claro, galera? Deu para entender? Vocês vão lembrar de ler muito bem, né? Imagina assim uns círculos. Quem gosta de matemática aí, ó, imagina um conjunto com interseções. O seu texto tem que estar como se fosse dois ou três conjuntos assim, ó, e seu texto tem que estar na interseção. Então ele tem que falar sobre tudo que aquela frase temática está abordando dentro daquela expressão, né? Sempre é uma frase. Beleza? Manda aí no chat aí que vocês entenderam, que vocês vão ler a frase temática muito bem, para não ficar preocupado com isso. Fechou. Vão ler o texto da Stephanie. Ficou muito bom também. Diagrama de Venn. Muito bom. Venn, que tem. Entendemos e vamos ler a frase temática. Isso aí. Isso aí, Jonathan. Vamos lá ler agora essa redação maravilhosa da Stephanie. Ela já começou de um jeito, assim, eu sempre falo que você tem que seduzir seu corretor, cara, no sentido de, assim, literatura é muito bom, porque todos os caras que corrigem seus textos são formados em letras. Então, eles gostam de filme, eles gostam de livro. Então, você falar, eu acho que é uma das melhores coisas para falar de qualquer tema. Eu corrigindo um texto, gosto de corrigir de concurso, de Enem, de PAS, de um tanto de coisa, o cara começa mandando assim, ó: o livro Olhos d'Água retrata a desvalorização e a morte de alguns indivíduos na sociedade por características físicas ou socioeconômicas. Eu falo: nossa, essa menina aí deve ser legal pra caramba, cara. Porque eu adoro esse livro, eu sei que esse livro é maravilhoso e tem a ver com esse assunto. Então já é uma boa. Vamos lá. Vamos ver os conectivos da Stephanie primeiro. Ó, analogamente, nesse sentido, sob esse viés, de fato, assim, outro assim, segundo o conceito,
nesse contexto, por isso, visto que, portanto, para isso, por meio de tal ação, de maneira a, sendo assim, praticamente, acho que não repetiu nenhum. Olha que coisa, cara. Isso é um texto, porque a gente, quando vai corrigir o texto, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada nos conectivos, antes de começar a ler. Porque se tiver conectivo repetido, você já perde nota. Se não tiver conectivo no início dos parágrafos, você já perde nota. E o cara que está corrigindo seu texto vai corrigir 100 textos por dia. Então, ele já vai pegando essas manhas todas. Então, você já sacou que a questão dos conectivos no texto dela ficou bom pra caramba? Eu nem li o texto. Você já falou, isso aqui já rolou. Beleza? Então, fica com isso quando você vai escrever. Vamos lá. Analogamente, cara, vocês escrevem às vezes tão bonito que eu fico até emocionado. O desapreço, né? Igual o outro lá falou, estratificação social. Eu nunca falei essas coisas, vocês são chiques demais. O desapreço por essa parte da população aumenta a violência urbana, de modo que a parcela que pratica também é a que mais sofre. Nesse sentido, o problema, olha como é que ela já colocou a tese e entrando no tema. Então, aqui já não tem perigo de ter fuga parcial no tema. Quando ela fala assim, o problema persiste devido à herança do passado e à disparidade social enraizada no corpo civil. Disparidade social também é maravilhoso. Pessoa que fala olhos d'água, desapreço e disparidade social, você já sabe que está tudo bom. Sob esse viés, o legado histórico é um desafio presente no imbróglio. Imbróglio é uma palavra modinha de redação que a galera que passa que passa os modelos na internet adora falar imbróglio. Tem uma de conclusão também que às vezes na introdução, né? Medidas são necessárias para resolver o impasse. Tem umas modinhas, mas imbróglio eu não acho tão bonito. Agora, disparidade social, desapreço, eu acho. Vamos lá. Sob esse viés, o legado histórico é um desafio presente no imbróglio. Durante os séculos XVI a XIX, a colonização fez presente no Brasil. Então, já é um repertório aqui literário, agora é um repertório histórico. Houve a escravização dos negros, cultura do estupro e sexualização das mulheres. É claro que não existia esses termos, né? Cultura de estupro é super recente, né? Então, mas que existia o fato, né? Eu achei ótimo também que ela usou o termo escravização dos negros e não escravidão, né? Em vez de falar escravos, é melhor falar escravizados, né? Porque escravos dá uma ideia de que a pessoa já é escravizado, você tem uma relação passiva ali, né? De violência, como foi. E a marginalização dos mais pobres. Desse modo, essas práticas foram perpetuadas e tornaram-se as raízes dos impasses sociais atuais. Então, ela até usou a expressão do tema ali, raiz, mas não copiou a frase temática. Tem gente que copia a frase temática, isso não é bom. De fato, olha aí a palavra aí que a gente estava falando, né? O público estigmatizado há séculos tende a sofrer mais os impactos da violência urbana, uma vez que a pobreza e a segregação força os cidadãos a cometerem atitudes extremas, como a violação da lei penal. Né? Aqui é super discutível, né? Tem gente que vai achar um absurdo falar força, né? Porque na perspectiva existencialista, até conservadora hoje, né? Você sempre vai poder falar assim, mas não é força, você sempre pode escolher e tal. E realmente você sempre pode escolher, mas os entornos sociais sempre vão ser um impulsionador, vamos colocar assim, da violência, como ele está falando aí, né? Da violação da lei penal e tal. Mas isso é discutível, mas é um texto, como eu falei, a linguagem não pode ser pessoal, não pode ter primeira pessoa, mas é um texto argumentativo, então ela está defendendo o ponto de vista dela, então não tem problema nenhum falar isso. Assim, olha a tese aí, a argumentação. É preciso retirar tais práticas da invisibilidade e agir sobre ela. Frase ótima. Retirar tais frases da invisibilidade e agir sobre ela. Então, conectivo, repertório, análise, argumentação, tem tudo aí que precisa. Vamos continuar. Galera, tá claro? Estão me acompanhando? A Stefano falou, só lembrar da mulher que foi condenada por roubar
R$ 20 em produto no mercado. Steph, até lembrei tem uma música do Tom Zé. Tom Zé é um dos meus tropicalistas, que é o que eu ia falar hoje, mas não vai dar tempo. Favoritos. Ele fala assim que quem rouba um é moleque, que quem rouba 2 é ladrão, que quem rouba 100 é figura nacional, mas que quem rouba milhões é a diplomacia internacional. E outras tantas, né? Então, é o que rola, né? Mas muito bem lembrado. Ela saiu, falou que o sonho dela era ser gente. Né? Cara, por isso tô falando, olha como é que, sabe, as raízes sociais da violência. Né? Essa que é a questão. Né? Quer dizer que tá certo roubar? Não. Mas tá certo ter gente que não tem o que comer, velho. Sabe? Lembrei de uma frase da Hilda Hilst, que é uma das minhas poetas favoritas, que ela escrevia muito pornografia e tal. E aí ela falava... Aí perguntaram, né, sobre a... Tem até um livro que chama Obscena, a Senhora D, né, e tal. E aí ela falou, não, mas como é que você escreve coisas tão obscenas, né? E mesmo sendo uma mulher, né, e ainda um tempo atrás. E aí ela fala que, para mim, obscena é a fome. E eu acho essa frase tão forte, cara. Né? E realmente, né, como é que a gente fica tão aterrorizado com discussões morais, né? E não se sensibiliza com a fome, né, cara? Com a pessoa não ter que comer, né? Vamos lá. Vamos continuar que esse texto... Cara, tô falando... Quando eu corrigi esses 2 textos, cara, eu fico emocionado, assim, de falar, nossa, cara, que bom que essa galera tá desse jeito. E aí eu vi alguns comentários já falando, eu achei que eu tava bem. Cara, eu acabei de falar, não condicione sua autoestima a nenhum tipo de desvio e veja um colega que está num patamar ali que você quer chegar como um incentivo, né? A entender o que precisa e a fazer melhor, né? Mas o único concorrente que você tem é você mesmo, né? Quem você era ontem e quem que você quer se tornar amanhã. Vamos lá. Até porque, no final das contas, a vida é sempre sofrimento, todo mundo vai morrer no final e tal. Então, não faz diferença. Vamos lá. Para não parecer coaching motivacional, eu sou um coaching desmotivacional. Vamos lá. Vou começar o parágrafo aqui, que eu já vi que ela vai entrar num outro argumentação que eu até sugeri, né, no repertório, que é a necropolítica. Outro sim, faço fundamental discutir sobre a desigualdade social vigente no óbice. Óbice também é a palavra modinha de redação. Não acho tão bonita, não, mas ok. Eu gosto mais daquelas outras. Né? Segundo o conceito de necropolítica, quem comanda a sociedade dita quem pode viver. E que aí é legal, porque sempre que você usar um conceito, galera, ou quando você falar de um livro, qualquer coisa, tem que explicar. Você nunca pode pressupor que o seu corretor sabe do que você está falando, por mais que geralmente ele vai saber, mas você não pode pressupor. Você tem que fingir que não sabe nada e está explicando para ele. E olha que legal o paralelo que ela faz. Ela entra, olha a progressão temática. Segundo o conceito de necropolítica, quem comanda a sociedade dita quem pode viver e quem deve morrer. E esse conceito é exemplificado na obra Olhos d'Água, em que corpos desvalorizados são mortos ou deixados para morrer, para que seja possível controlar a população. Genial. Né? Pegou um conceito, aprofundou e relacionou com o repertório da introdução. E isso é progressão temática, isso é projeto de texto. Nesse contexto, a disparidade socioeconômica impacta diretamente na violência urbana, visto que, na perspectiva de quem comanda, os marginalizados não agregam no corpo social e, por isso, podem morrer e terem suas adversidades silenciadas. Eu até lembrei, tem a ver com o negócio da invisibilidade que ela falou, e essa frase ficou muito, muito foda, né, cara? Os marginalizados não agregam no corpo social e, por isso, podem morrer e terem suas adversidades silenciadas. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom. E tem tudo a ver com o que ela está falando antes, cara. Só que ela não está repetindo. Isso é progressão temática. Vamos para a conclusão e vamos ver aí. Portanto, urge, tipo assim, vão logo, galera, que as raízes sociais da violência urbana sejam dissolvidas. Isso não ficou muito bom, não, porque não tem jeito de dissolver as raízes sociais, né, mas tem jeito de modificar. Mas ok. Para isso, o poder legislativo, a gente, deve promover o nivelamento da situação econômica da população carente. Medida.
por meio de políticas públicas que subsidiem financeiramente os indivíduos em áreas com alto índice de violência, modo a fim de dissipar a desigualdade social e a necropolítica enraizada. Galera, olha essa necropolítica aqui, ó. Ou seja, o projeto de texto que ela acabou de falar ali no desenvolvimento, ela relacionou com a proposta. É isso que você tem que fazer. Repare que tem 4 elementos nessa proposta, mas olha que proposta boa e objetiva. O agente deve promover o nivelamento medida por meio de políticas públicas, modo a fim de dissipar a desigualdade, efeito. Super simples, já tirou 160, acabou, só que não acabou, porque ela retoma depois que ela termina a frase. Tal ação pode ainda contar com a ajuda do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de maneira a reforçar a proteção e conscientizar a comunidade sobre as trágicas consequências da violação da lei penal. Repare que ela falou sobre violação da lei penal aqui, ó, no segundo parágrafo. Aqui, ó, violação da lei penal. E aí ela retoma isso lá na conclusão. E isso é projeto de texto. Muito bom. E aí a frase de fechamento. Sendo assim, os brasileiros não viverão sobre os estigmas do passado. Ela usou essa expressão também. Colonial, como ela fala da escravidão, e o problema da violência urbana estruturalmente presente no país. O país tinha que ser com letra maiúscula. Ficou bom demais. Eu fecharia assim, completaria essa frase com alguma questão referente ao Olhos d'Água. Repara, como não sei o que, tananã, do Olhos d'Água. Ia ficar muito perfeito, assim. Porque você já falou do Olhos d'Água aqui, aí você falou de necropolítica aqui na conclusão, mas acho que se você terminasse essa frase aqui falando do Olhos d'Água, ia ficar mais legal ainda. Mas ficou ótimo, assim, o texto, além de estruturalmente, repara, conectivo pra caramba, não repetiu palavra, pouquíssimos erros de grafia, repertório aprofundado, pertinente ao tema, com tese, bem argumentado, com proposta com 5 elementos, com projeto de texto. É isso, cara, que o texto tem que ter. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Eu achando que o meu estava bom. A galera, como eu falei, não tem nada a ver, não condiciona a autoestima com nada disso. Isso aí é sempre... Primeiro que a gente tem que pensar como grupo, e depois a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para melhorar, para o grupo melhorar mais ainda. Isso aí, André. Tem que pegar a referência. Galera, todo mundo elogiando aí, ST. Muito bom. Além de linda, é super inteligente. Isso aí. Minha nossa, incrível. Ficou ótimo. Parabéns, Stephanie. Obrigado, gente. O segredo é fazer redação toda semana. Quem dera se eu pudesse corrigir a redação de vocês toda semana, mas não vai rolar. Quem dera se tivesse esse tempo. Stephanie, linda, inteligente. Parabéns, Stephanie, mais linda do mundo. Clap, clap, clap. Parabéns. Todo mundo elogiou aí a Stephanie. Galera, por que vocês elogiaram o texto do Marcelo e elogiou a Stephanie, mas a aparência vocês elogiaram só a Stephanie e não o Marcelo? A primeira opção é porque o Marcelo não seja tão bonito como a Stephanie, e a segunda opção é porque quando a gente vai elogiar uma mulher, além de elogiar a competência dela, geralmente a gente tem que elogiar a aparência como se a aparência tivesse alguma coisa a ver com competência. Fica a reflexão de final de aula aí para vocês. Porque a beleza da mulher importa mais. Pois é. Fica a reflexão, mas não rola isso, cara? Né? Assim, sempre que a galera me elogia, eles falam assim, Igor, você é muito lindo, cara, esses cabelos hidratados e tal. E além disso, você é um ótimo professor. Né? Só que não, né? Agora, talvez se eu fosse mulher, a galera ficaria falando, olha, Igor, você é linda e inteligente. Saca? E a Stephanie falou, sou tão competente como qualquer homem, independentemente da beleza. Foi Stephanie. Também acho. Até porque beleza é um conceito construído socialmente, né? Não tem essa questão ainda. Mas, enfim, só para problematizar, né? Vocês, galera, são todos lindos, maravilhosos, cada um com a sua beleza. E, além disso, todos vocês são feios e horrorosos. Porque ninguém é só bonito e ninguém é só feio. Né? E como diz a Clarice Lispector, cada um
sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente não pode querer tirar os nossos próprios defeitos, porque a gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Leia Clarice Lispector. E essa não é a citação errada, está nos livros dela aí. Beleza? Então, vamos saber conviver com os nossos problemas, com as nossas coisas boas, e vamos tentar olhar pelas pessoas, pelos que elas fazem, né? E não pelos que elas aparentam, né? Nós que vivemos cada vez mais, principalmente com a sociedade mediada aí pelas redes sociais, o mundo de aparências, né? Vamos tentar sempre ver além das aparências. Repara que eu não estou falando para quem mandou nada no chat ali, não, viu? Estou falando da sociedade. Beleza? A Júlia falou, você também é lindo. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Júlia. O Breu também acho. Inclusive, a galera ficou falando que eu pareço com o Breu. E aí eu não sei se eu que tenho cara de cachorro ou se é o Breu que tem cara de gente. Mas se alguém falar que eu tenho cara de cachorro, tá de boa, porque cachorro é muito mais legal do que gente. Então, ok. Beleza? Que tema, Vinícius, que você falou? Igor, tem um tema. Tem um tema legal que é sobre a ditadura da beleza, né, e tal, sobre gordofobia, mas já caíram umas coisas assim, então não vou pedir porque acho que não vai cair. Tem um filme muito legal, ficou de recomendação final, para a questão relacionada à ditadura da beleza, anorexia e coisas assim, que tem na Netflix, que chama, eu não lembro o nome em português, chama To The Bone. Vocês já viram esse filme? Eu não lembro como é que é. Em português, vamos ver. To The Bone. O Mínimo para Viver, em português, isso. Veja esse filme. É pesadinho, vê quando você tá mais de boa, mas é muito legal. Beleza? O que vocês estão rindo aí? Do Breu, né? O Breu tem cara de gente. Culta aparência no mundo pois é, muito bom. Os doguinhos costumam parecer humanos, tão lindos. Ou os donos parecem cachorro. Não, eu acho um ótimo elogio. Assim. Essa série eu não vi, Maria Clara, mas já ouvi falar. Insaciável. Legal, vou colocar na lista. Vejam aí, beleza? Esse filme que eu falei, To The Bone, O Mínimo para Viver. Tem na Netflix ou no torrent mais próximo de você. Galera, alguma dúvida? Alguma questão que vocês querem levantar? Peço desculpas aí que eu não falei de tropicalismo e poesia, só restei aquele poema no começo, poesia marginal. Fica para a próxima aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês tenham gostado das reflexões, da nossa conversa. Beleza? E fiquem bem, tomem água, se hidratem, tomem café para animar, uma aguinha para relaxar. Qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Beleza? Peço desculpas aí, qualquer coisa, pelo meu jeito meio chucro às vezes, mas qualquer problema que vocês tiverem comigo é problema seu, mas a gente pode resolver, se você quiser. Beleza? Valeu. Logo a gente vai para a praia aí, igual a Natália, até lá a gente fica aí, sofrendo de alegria, né? Porque sofrer não é só sentir dor, né? Sofrer é receber, e a gente recebe coisas boas e coisas ruins. Beleza? Vou pro mar agora, pro mar da minha cama. Quem dera fosse deitar agora. Tchau, professor. Bom final de semana. Você também, o seu vai ser melhor do que o nosso. Valeu, mas tá todo mundo com saúde aí, se cuidando, já tá ótimo já. Aí.